Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia. Hoje, domingo, que dia agradável, não foi? E nós vamos terminar aí esse domingão falando de política aqui no nosso programa. E como sempre, Marcelo Heleno aqui conosco, jornalista da Rede Fonte de Comunicação, que é nosso convidado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luzeni, Olavo, professor. Estamos prontos para mais um debate, um embate, o que venha, né? Vamos ver, né? Também aqui conosco, como toda noite, né, de domingo, nosso comentarista, o professor Alberto Carlos. Boa noite, professor. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite, Olavo. Boa noite, amigos, amigas. Boa noite, compadre, comadre. Que bom que a gente está junto nesse domingo para falar um pouquinho mais de política. Para vocês de Águas Lindas, em torno de Brasília, um grande beijão para vocês pelo canal 16, tá bom? Pessoal de Anápolis aí, também sintonizado na NET, canal 5 na NET, né? Canal 5. 5 na NET. Aqui em Goiânia que é o canal 17 agora, né? Na Exatamente. NET, né? E para Grande Goiânia, canal 5. E por todo mundo afora, pelo satélite B4 da Brasilsat Staron, tá bom? Um beijão para você, bem gostoso. Vamos falar de política, isso tudo tem a ver com a sua e com a minha, com a nossa vida, tá bom? Beijo. Pois é, e a semana foi bastante movimentada mais uma vez. Daqui para frente a gente imagina que sempre vai ser desta forma, né, no mundo da política. Nós recebemos aí nessa semana, né, vários nomes, inclusive ontem, PSOL aqui, né, Marcelo? Pessoal do PSOL participando de alguns eventos aqui em Goiânia e daqui uns dias a gente vai ter gente aqui falando também, de renome também nacional. E aqui vocês já estão vendo aí no vídeo, né, o nosso convidado de hoje, ele que é um dos articuladores, já foi, né, subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, Olavo Noleto. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos falar de política. Boa noite, Luzeni, boa noite, Marcelo, boa noite, professor Alfredo. É um prazer estar com os nossos amigos em casa. Como é que é? Compadre, comadre. Um prazerão enorme. É um prazer estar com vocês. Pois é. Esse momento, eu até gostaria de explicar aqui. Esse momento é muito importante, né? Essa figura do Olavo é muito importante na política neste momento, porque é o tempo das conversas, né, Marcelo? É o tempo aí onde as pessoas estão articulando, conversando sobre o que vai ser, o que não vai, que nome que não dá, né? Votos, quanto que dá, quanto que não dá. Então, esse é o momento desse pensador dentro da política, né? Entrar na conversa para poder, então, gerar alguma coisa de futuro e para as eleições. Eu gostaria de saber qual que é o seu papel neste momento, né? O que você está fazendo para que a gente entenda exatamente como funciona, né, esse personagem na política? Olha, primeiro para mim é realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu agora sou eu sou ex-dirigente, ex-secretário, sou um militante apaixonado e que no momento ainda da agenda pré-eleitoral funciona como um articulador político, como um ator político, mas no meu lugar agora de militante. A direção do meu partido, o PT, está fazendo um trabalho naquilo que eu posso ajudar, eu tenho ajudado. Agora, é importante dizer que, assim como na Copa do Mundo, que os treinadores convocam suas seleções para jogar a Copa, treinam as seleções para jogar a Copa, e depois é que vem jogar a Copa, nas eleições também funciona assim. Você primeiro convoca o seu time, você discute com o seu time, treina o seu time, e depois é que vem o jogo eleitoral. Nós estamos no momento de preparação dos times. Eu sou mais um dos preparadores, vou me atrever a dizer que eu sou mais um técnico, né? Mais um da comissão técnica. Mais um da comissão técnica. Eu estou nesse momento também junto com os meus companheiros de partido. Olavo, deixa eu encher um pouquinho sua bola. O senhor não é mais um. O senhor viveu 11 anos, pertinho da presidência da República, sabe perfeitamente o que a articulação política pensa do quadro, acompanhou a movimentação de direção nacional do seu partido. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é que Goiás é visto lá fora? Qual a importância que essa coisa toda, essa eleição toda, tem para o país? Então, Marcelo, você me obriga a vender um pouco meu peixe. Eu tive a honra de participar do governo do presidente Lula, dos dois governos e desse governo da presidenta Dilma até poucos dias. Então, fiquei 11 anos, na verdade, na função de articulador político no Planalto, na relação com os governadores e os prefeitos de todo o Brasil.
5.569. Nesse caso, é importante dizer que a gente se preocupou com as relações institucionais mesmo. A gente, me atrevo a dizer que a gente revolucionou as relações federativas do Brasil, porque o Brasil estava acostumado a uma política do beijamão. O que é isso? O prefeito só recebia um recurso e só recebe, na maioria dos estados, se beijar a mão do governador, se beijar a mão do presidente da República, se beijar a mão do deputado. Nós criamos programas federais em que o prefeito, a prefeita, para receber um recurso, o critério é técnico. Porque você não manda médico para cidades governadas pelo PT e pelo PMDB. Você manda médico para onde falta médico. Você não manda patrol, reta escavadeira, caminhão caçamba só para cidades aliadas. Você manda para todos, como nós mandamos agora. Você não leva saneamento básico só para a cidade governada pelo PT. Você leva saneamento para onde tem zero de saneamento, por exemplo, como tinha a cidade de Porto Velho. Então, nós estamos mudando o país também com a política pública, porque política pública tem que ter critério. Sim. Né? Então, a minha função em Brasília teve intimamente ligada a isso. Construir um padrão de relação, construir os programas federais do ponto de vista federativo. Porque as coisas têm que acontecer na ponta. O município tem que participar, o Estado tem que participar. E a imagem de Goiás nesse quadro? A imagem de Goiás. Goiás é um estado que é considerado, junto com o Centro-Oeste, é importante dizer isso, como um grande produtor de commodities. Na verdade, é aí que Goiás é tratado com maior deferência. Goiás não é tratado com essa mesma deferência, por exemplo, na importância política. Tem muito tempo que Goiás não produz grandes líderes nacionais de destaque nacional, apesar de ter atores no Congresso com alguma importância, liderando as suas bancadas e etc. Mas é pouco para um estado tão apaixonado como nós somos pelo nosso estado. O goiano é muito apaixonado por Goiás, né? Uhum. É pouco para o que nós goianos queremos. Eu acho que a gente está precisando dar novos saltos, novos pulos na política nacional. Eu que estive participando ativamente da política nacional em Brasília, em todos os espaços, vi Goiás se apequenando na política. Se apequenando. Por quê? Porque a gente foi entrando naquela baixaria de todo mundo falar mal de todo mundo. Discutir pouco projeto, pouca tese. Para que rumo o nosso Estado tem que crescer? Qual é a disputa que o nosso Estado tem que fazer, independente das diferenças partidárias? Porque você chega lá no Congresso Nacional, você tem a bancada do Nordeste. Você tem a bancada da Bahia, que é fortíssima. Mas você não vê a bancada de Goiás marchando unida para uma grande causa. Não é o padrão das relações políticas em Goiás. Você vê uns matando os outros como inimigos. Então, o conjunto da política goiana, ela se apequenou nos últimos anos, no meu ponto de vista. Né? Vou me atrever aqui. Olavo, eu queria que você abordasse aqui uma crítica. Muitas pessoas, nós ouvimos aqui, inclusive no Polité, dizendo que o governo federal, o senhor fala sobre a questão de recursos, e o senhor estava lá e os goianos esperavam que, de repente, viessem mais recursos para cá por conta de ter um goiano lá, né? Meu Deus do céu. Muitas críticas e algumas pessoas também passaram por aqui, mais sim. Vou adorar falar sobre isso. Passaram por aqui e disseram o seguinte, que o governo de Dilma Rousseff estava priorizando, sim, prefeituras que estavam ligadas a elas, a PMDB e PT, basicamente. Aí é que eu vou adorar mais ainda falar com vocês. Aí o que acontece? A prefeitura de Aparecida mesmo foi uma das grandes setadas aqui dentro, né? Que o ex-governador e agora prefeito, né, Maguito Vilela, tinha conseguido muitos recursos para Aparecida, porque aí dizem as críticas, né? No caso, a ligação com Dilma Rousseff. O que o senhor pensa disso? Não, eu adoraria falar a noite inteira com vocês sobre isso. Vou falar um pouquinho, vocês me cortam, porque é muita coisa importante. Eu ajudei a criar um programa, vamos falar de pequenos municípios, vamos falar de grandes, vamos falar de PAC. Pequenos municípios. Nós criamos programas e políticas voltadas para os pequenos municípios. Todos os pequenos municípios do Brasil tiveram o mesmo acesso ao conjunto dos programas federais. No PAC, por exemplo, PAC Funasa, quem tinha bom projeto, conquistou sua obra de saneamento básico aqui em Goiás. Dos 51 municípios, dos 44 municípios que propuseram projetos no PAC Funasa, aqui em Goiás, 42 conseguiram emplacar obras nesse último PAC Funasa. Todos os municípios menores que 50 mil habitantes do Brasil, independente de partido político,
todos receberam uma reta escavadeira, uma patrol e um caminhão caçamba. Esse kit parece brincadeira, mas esse kit vale R$1 milhão no mercado. Mas tem o que os críticas governadores também sobre praticam, o que os governadores praticam é que é isso. Quem beija a mão recebe o benefício. Quem não beija a mão não recebe. Mas nós ouvimos aqui o que os nós prefeitos não vão fizemos... dar conta de fazer manutenção desses Sim, equipamentos. mas aí é Nem pagar demais. o operador, que é o mas problema. aí é demais. Sim, mas Me é diga, o grande eles problema. Pagam hoje Peraí, uma Olavo. fortuna de oficina, Tá, uma não. fortuna de gasolina, de óleo diesel. Tá, mas é um problema a ser tratado, assim como tem o financiamento para a área de saúde, às vezes máquinas de última tecnologia para os hospitais, equipamentos de última tecnologia, e o poder público no município normalmente não tem como manter essa estrutura. Mas veja, nesse caso, primeiro vamos derrubar a tese do partidarismo, porque está aí uma prova de que foi para todos sem discriminação, porque essa era a pergunta de agora. Segundo, a questão da manutenção. Eles gastam e gastavam por mês uma fortuna com oficina, com óleo diesel e com aluguel de máquina. Nós, na verdade, com a doação das máquinas, nós estamos ajudando eles no que eles gastam mensalmente com custeio de máquina lá na ponta, lá na cidade. Então, essa é uma afirmação que a adesão, a aderência do programa foi total. No conjunto do Brasil, eu nunca vi um programa tão elogiado pelos prefeitos. Agora, tem aqueles que reclamam. Vocês sabem que em tudo tem aqueles que reclamam. Esse é um programa que deu certo, que os prefeitos agora estão pedindo mais. Eles estão querendo que a gente também dê a pá carregadeira e que também dê o caminhão compactador de lixo. Na verdade, foi um programa para os prefeitos das pequenas cidades com o maior sucesso, maior adesão que eu vi nesses 11 anos. Então, a gente tem a política para os pequenos municípios. No caso dos grandes, e aí entra o caso de Aparecida, todos os prefeitos do Brasil, das médias e grandes cidades, foram chamados e nós pedimos a eles, apresentem os seus projetos para o PAC. Aliás, eu tenho testemunho, no caso dos pequenos eu tenho também, de prefeitos do DEM e do PSDB, que fazem questão de testemunhar que nunca receberam um tratamento tão republicano. Aliás, aqui em Goiás, o próprio governador do estado vem reconhecendo isso publicamente. Nós chamamos eles, demos aula para a equipe deles, um treinamento com a equipe deles. Quando eles começaram a dar errado, nós fomos atrás para não deixar perder projeto. Eu, como secretário de Assuntos Federativos, eu cheguei a visitar as cidades para promover acordo entre o prefeito da capital e o governador do estado, por exemplo, no Pará eu fiz isso, para eles terem entendimento, e os dois eram de partidos de oposição, para os dois se entenderem sobre qual era a prioridade para o estado, para o município, naquele momento no Parque Mobilidade. Todos os projetos que foram apresentados e que tinham uma qualidade foram aceitos. Eu não tive, nesse período todo, nenhum prefeito, nenhuma prefeita que falasse assim, olha, eu fui discriminado. Eu não conheço um prefeito, uma prefeita que diga, eu fui discriminado. Não existe nesses 11 anos. Eu tenho orgulho de falar isso. E tenho testemunhos. Nós podemos, numa outra ocasião, se vocês quiserem, montar. Vocês fazem assim, ó, ligam para todos os prefeitos do PSDB, liguem para todos os prefeitos do DEM, prefeitos de oposição à presidenta Dilma, e perguntem a eles, vocês foram discriminados pelo governo da presidenta Dilma? Vocês acham que foram discriminados? Eu gostaria de ver o resultado, porque foi um trabalho muito sério. Tanto que eu, como ator político, saí grande desse processo, reconhecido pelos prefeitos do Brasil inteiro, e em especial pelos prefeitos de Goiás, pelo tratamento republicano. Deixa eu entender aqui, eu acho que, deixa eu compreender o processo aqui, para mim partir para uma pergunta que eu considero muito central nesse papel desse assunto federativo da presidência, tá? Na verdade, na sua fala inicial, você disse o seguinte, que o seu trabalho principal foi criar um padrão de relacionamento, certo? Institucional, federal, com os municípios. E que com não os havia. estados. Havia um beijo na mão, havia oi, compadre, ô, comadre, vem aqui me ajudar, tal. Eu sou seu partido, sou da oposição, não tem nem acesso ao próprio. Então, criou-se um padrão, uma referência técnica, com nível técnico, né? E aí esse padrão político institucional. Eu vejo que tem duas mãos que eu pude observar nesse trabalho. O primeiro, vocês criaram uma estrutura de acesso a recurso federal. Para todos, estrutura, certo? sistemas, assistência técnica, isso, corretíssimo, isso. E o segundo foi a preparação dos municípios para entender que para chegar a esse recurso precisa de projeto.
e eles têm que se preparar. E vocês deram essa condição de treinamento, de capacitação, vocês acompanharam os municípios, ensinar os municípios a cadastrar no sistema, esse sistema de dados, de acesso, para eles atualizar esse sistema. Porque eu mesmo fui testemunha aqui em Aparecida de Goiânia, quando o Marguerite foi eleito a primeira vez, tinha cadastrado aqui 179 idosos. E vocês trabalham com esses dados para mandar recursos para o município. Exatamente. Certo? Então, quer dizer, primeiro vocês criaram então, uma estrutura, padrão de estrutura de recebimento de informação para ter acesso aos recursos federais dos municípios. Ajudar o prefeito a pedir. Isso. Que nem pedia, vocês prepararam as prefeituras, prefeitos, agentes municipais para poder saber como desenvolver projeto para ter esses recursos de forma organizada, direcionada e tudo mais. Tá, aí vem um trabalho referência no Brasil. Isso. Respeitado por todos os prefeitos, por então, todos quer dizer, os hoje, governadores. qualquer prefeito, o que esse governo propôs foi isso. Vamos fazer um sistema que qualquer prefeito, independente partidário, ele tem acesso aos recursos federais. E que ele saiba fazer projeto para apresentar por recursos federais. Basicamente é isso que aconteceu. Exatamente. Então tá, agora vamos lá. Aí vai minha pergunta. Minha cutucada vai agora, depois de entendida isso aqui, tá? Como é que se fala nisso sem falar em reforma de pacto federativo? Ou, na verdade, o governo federal está preparando para conversar sobre reforma do pacto federativo? Ou você não se fala nisso lá no governo? Não, pelo contrário. A gente fala muito em revigorar o pacto federativo. É porque, assim, normalmente, os políticos, quando falam de novo pacto federativo, é onda, é surf. Porque, no máximo... Você conversa, não tem nada de pacto federativo no Congresso. Eu vou chegar aí. Normalmente, eles estão surfando. Para quê? Para agradar prefeito e falar que eles têm pouco dinheiro. Isso nós sabemos. Quando nós assumimos o governo federal, quando eu assumi como secretário adjunto, como subchefe adjunto, os prefeitos participavam do bolo tributário nacional com 13% do bolo. Porque no governo Fernando Henrique eles caíram de 20 para 13. No nosso governo, nós já estamos agora chegando de novo de 19 para 20. Nós gastamos 11 anos para resgatar tudo que eles perderam de participação no bolo tributário. No fundo de participação municipal. Acontece que pacto federativo não é só redividir o dinheiro. O pacto federativo, a fundação dele é como você organiza a presença do Estado brasileiro na vida das pessoas. Isso. Então você tem o pacto do SUS, você tem o pacto da educação, você tem o pacto da assistência social, você tem o pacto da segurança pública, da mobilidade urbana. E o artigo 23 da Constituição, ele está esperando ser regulamentado para cada área dessa. Então, qual foi o nosso trabalho? Foi estruturar o conjunto dos municípios brasileiros, o conjunto dos estados brasileiros, nos seus sistemas. Nós criamos o SUAS, que é o Sistema da Assistência Social, nós criamos o Sistema Nacional de Cultura. Na prática, nós criamos um Sistema Nacional de Educação, apesar de não ter esse nome, porque nós criamos na educação o índice para medir a qualidade das escolas, o IDEB, nós criamos o fundo, o Fundeb, nós criamos o Piso Nacional dos Professores, nós acompanhamos escola por escola, chamamos o conjunto dos municípios para construir as creches e assumir a educação infantil, estamos construindo quadras em todas as escolas do Brasil, tudo republicano, tudo para todos. O caminho da escola é para todos. As políticas, o conjunto das políticas são para todos. No caso da saúde, que o SUS é o pacto federativo mais antigo da Federação Brasileira. Isso. Nós repactuamos o SUS, fortalecendo os municípios. Todos os municípios que pediram reformas dos postos de saúde, nós atendemos. Todos os municípios que tinham escala de tamanho de população e pediram uma unidade de pronto atendimento, nós atendemos. Todos os municípios que pediram médicos, nós atendemos. Então, assim, a gente tem a organização do Pacto Federativo se fortalecendo a cada dia. Aí é discutir Pacto Federativo. Agora, nós temos que dar um passo atrás do outro. Nós precisamos chegar num ponto em que os municípios tenham ainda mais recursos, mas tenham também mais capacidade de gestão. Nós hoje temos municípios muito frágeis. Então é muito fácil falar em novo Pacto Federativo do jeito que os políticos em Brasília falam, do jeito que o Aécio fala, do jeito que o Eduardo Campos fala. Aí é para inglês ver. Me desculpem, mas o padrão das relações federativas no Brasil mudou. Olavo, eu vi uma declaração sua dias atrás dizendo, por causa disso tudo que o senhor está explicando aí para nós, que vocês trabalharam muito para melhorar e tem uma avaliação de que as administrações, especialmente as administrações municipais, evoluíram
nesses últimos anos. É mais ou menos essa avaliação, não é? Sim, a cada ano tem melhorado, temos trabalhado para fortalecer a capacidade de gestão dos municípios. Por que Goiânia, maior cidade de Goiás, do seu estado, comandada por um prefeito do seu partido, a sensação que a cidade tem que essa qualidade da gestão caiu? Peraí, só um segundinho. Vou deixar para o próximo bloco. Fica aí aguardando na ponta da língua aí, que nós vamos então para um breve intervalo. Nós voltamos já para ele responder então essa questão, né? Quer dizer, nós colocamos aqui ele pontuando de que o governo federal realmente foi muito bem, estratégico e tudo mais, né? Está bem nas pesquisas, inclusive, né? Agora, nos municípios, a gente não está vendo essa mesma repercussão. E aqui em Goiânia é um desses exemplos. A gente volta, então, na sequência, para ele responder essa questão para a gente. De volta com Politeia, Pura Política, neste domingo. Eu vou mostrar para você aqui o nosso livro, né? O livro da política, nós já sorteamos um e nós vamos sortear outro hoje. Olha que legal, né? O professor Alberto trouxe, inclusive autografado, viu, gente? Tem aqui o professor Alberto, Marcelo Heleno, eu também, né? Colocamos aqui umas dedicatórias, exatamente. Então, assim, algumas partes do livro, mostrando aqui para você, olha... se desejamos o bem, o povo será bom, né? A palavra aí, né? A frase de Confúcio. Então, são algumas das questões que você vai ver dentro deste livro que nós vamos sortear hoje. Então, você ligue. Quem já ligou está participando. Quem vai ligar vai participar também. E no final nós vamos sortear, então. E olha, nós queremos fazer uma matéria, né, professor Alberto? Com quem ganhar. Porque a gente quer saber o que você está pensando também a respeito de política. E com certeza depois contar pra gente o que achou, né, do livro depois de ler. Bom, temos aqui algumas participações, mas eu vou falar daqui a pouco, porque ficou uma pergunta aí de Marcelo Heleno a respeito de Goiânia. Marcelo, repita, por favor. Basicamente, essa melhoria na qualidade da gestão municipal, por que ela não se aplicou em Goiânia, que vive aí uma série de problemas em termos de gestão, justamente na esfera municipal, numa prefeitura comandada pelo seu partido e na maior cidade de Goiás, a mais importante. Não, primeiro é importante dizer o seguinte, a afirmação de que não melhorou é sua, não é minha. Eu digo para você, Goiânia tem uma agenda forte na área de saúde, na área de educação, na área de mobilidade urbana, agendas concretas. Olá, não, peraí. Agora, os professores estão em greve. Certo. A população reclama que não tem médico nos postos de saúde. Nós tivemos um problema gravíssimo na área do lixo. O transporte coletivo é caótico. Na área de segurança, a Guarda Civil está de greve. Certo. Vamos pegar junto com você. A afirmação minha com esses argumentos. É sua com esses argumentos, e que se toda a população estivesse dizendo exatamente o que você está dizendo, eu ia argumentar para ela e falar, você está errada. Eu digo para você o seguinte, tem problemas? Tem problemas. A história do lixo foi um problema grande? Foi grave. Agora, foi culpa do prefeito? Todo mundo sabe hoje que não foi. O Ministério Público proibiu a compra dos caminhões e depois, no final, disse que liberava. Aconteceu, foi um fato grave, mas o prefeito enfrentou. A culpa, então, do lixo é do Ministério Público? Nesse caso, sim. Essa semana voltou a acumular. É do Ministério Público de novo? É daquele problema lá atrás que o Ministério Público não deixou a Prefeitura fazer a compra dos caminhões. Tudo é decorrência disso. Agora, é um problema. Isso não significa que a administração é incompetente, que a gestão é um desastre. Isso é coisa da luta política, que o prefeito ficou cercado, minado o tempo inteiro e fica um clima ruim. Agora, como é que eu avalio uma administração? Eu que mexi 11 anos com isso. Eu avalio se a gestão está qualificada, se os processos de gestão estão qualificados, se as agendas concretas estão qualificadas. O que é agenda concreta? A educação piorou depois que o Paulo Garcia entrou ou melhorou? Para mim, melhorou. Não é porque os professores estão em greve que eu vou dizer que piorou. Professor em greve é um direito deles, lutar por salário. Mas não significa que a educação piorou. A saúde piorou? Não, melhorou. Falta médicos? O prefeito Paulo Garcia foi o que pediu mais médicos no programa Mais Médicos. Por quê? Porque faltava médico. Ele pediu, está atrás, foi em cima e recebeu mais médicos. Pelos critérios, ele tinha o direito de receber. Na mobilidade urbana, acabamos de autorizar cerca de 500 milhões de reais
para a mobilidade urbana, que ele está comprando uma briga enorme fazendo os corredores de ônibus. Então, existe um trabalho concreto da prefeitura. Daí para dizer que é um caos, é sentimento, é luta política, não, é clima. A cidade tem direito de avaliar. Deixa Agora, eu tenho que defender a administração, não, é meu papel. O senhor tem que defender e eu tenho que defender o ponto de vista da população. Tem alguns argumentos que são extremamente frágeis. Esses corredores, por exemplo, a única coisa que foi feita foi o corredor na T63, que não era uma área prioritária. E o da Avenida Universitária. Igualmente não era prioritário. E os outros recursos foram conseguidos no governo federal, estão chegando agora e está implementando com recurso federal. Os gestores da área de transporte da prefeitura, eu fiquei boquiaberto, calado, quando um dos técnicos lá me falou há mais de um ano: não, o projeto não começou para você, essa obra não começou para você, para nós já começou porque nós já estamos na área de planejamento, isso tem um ano. Eu falei, não, eu quero saber aquela, quando começa a fazer buraco na rua e tudo mais. Eu te digo sobre isso. Lá. Eu te digo sobre isso. Uma verba federal, o ciclo dela é de 3 anos, infelizmente no Brasil, porque as leis que estão aí foram feitas para isso. A superfiscalização em nome da transparência não deixa um gestor conseguir pegar a mão no dinheiro com menos de um ano e meio. Ele foi pleitear o recurso federal, ele conseguiu o recurso federal. A primeira parte do recurso federal, ele assinou o contrato com a Caixa agora, de 80 milhões. Esses novos 500 milhões, provavelmente, ele vai conseguir começar a obra daqui a um ano. Faz parte do processo burocrático brasileiro, infelizmente. Então, essa parte, se tem culpa de alguém, não é dele. A culpa, então, é do governo federal. Mas como é que ele começou a tocar a obra com recurso próprio em corredores que não eram prioritários e não atacou o problema, Olavo? Porque ele estava esperando o dinheiro federal para os prioritários. Porque, nesse caso, era muito mais dinheiro. Entende? Porque se ele começasse a obra que a gente chama de prioritária com um recurso próprio, depois não podia botar recurso federal nessa obra. Então, do ponto de vista de gestão, ele estaria arrasado, porque ia faltar dinheiro, Tribunal de Contas, cadeia. O sentimento, Olavo, que se tem, nós trabalhamos muito perto da imprensa, muito perto do povo. Se ouve muito a população. Houve mais reclamação do que elogios, né? E está certo, é isso. Que é benefício. O que a gente tem aqui ouvido é o seguinte: a Aparecida melhorou muito e Goiânia perdeu muito. É porque o prefeito de Aparecida, ele entendeu como chegar em Brasília, ou ele vai mais em Brasília, certo? Ou ele montou uma estrutura melhor do que a de Goiânia, ou o prefeito de Goiânia, ele dormiu, cochilou. Chegou, a equipe dele não está fazendo o trabalho que precisava ser feito. Então, existe muito claro para a população, parece que a Aparecida deu uma melhorada, assim, da água para o vinho. Não, mas aí, tem muitos problemas, numa cidade que tinha problemas horríveis. Para mim horríveis. De canais. E hoje é uma cidade que o pessoal de Aparecida, quem vai em Aparecida, vê a cidade melhor do que Goiânia. Para mim é simples, são realidades diferentes, muito diferentes. Goiânia vem de várias gestões de sucesso, Então, você sair da nota 8 e ir para 9, ou eu sair da nota 8 e ir para 7,8, a sua sensação é de que não mudou. Então, o goianiense está mais exigente? Já tem muito tempo que Goiânia tem um padrão de vida muito alto. Quando acontece um caso como o do lixo, isso vira um desastre. Aparecida o prefeito Paulo Garcia dias atrás, Aparecida vivia a Idade Média até a chegada do governo Lula e do governo Maguito. Porque o governo Lula mudou a vida das pessoas nas cidades periféricas. Isso aconteceu a partir do governo Lula. E o governo Maguito veio nessa onda super importante, com muita competência, com muita experiência, sim. Mas ele saiu de uma nota 2 para ir para a nota 9, para ir para a nota 10. Então, a sensação térmica, vamos dizer assim, é muito diferente. São realidades diferentes. Eu acho que assim, a população tem que cobrar mesmo. Agora, eu digo para vocês, não é verdade que é esse caos. Não é verdade. O prefeito Paulo Garcia, dias atrás, acho que semana passada, deu a seguinte declaração: eu tenho a missão de reestruturar a prefeitura de Goiânia. Se ele tem que reestruturar, não é essa maravilha de uma sucessão de gestões vitoriosas. Alguém desestruturou. Eu te explico isso. Não, eu te explico isso melhor ainda. E o próprio líder Ótimo que a gente tem espaço para esse bom debate. Porque é o seguinte, a presença do Estado brasileiro na vida das pessoas aumentou muito no Brasil inteiro. Os programas de educação, os programas de saúde, os programas de assistência social, de tudo, mobilidade urbana, segurança, tudo aumentou muito, porque a gente viu que esse Estado brasileiro estava atrofiando e que a vida das pessoas estava caindo de qualidade. Ao aumentar
ao potencializar a presença do Estado brasileiro na vida das pessoas, isso forçou muito mais estados e municípios. Então, esse crescimento na curva para os pequenos municípios vale muito. Para as grandes cidades, valeu menos, a pressão sobre elas é maior. Você olhe os números de atendimentos na saúde. Goiânia, por exemplo, continua lá nas alturas e perdendo dinheiro na bipartite. Por quê? Porque atende a maior parte das pessoas de fora de Goiânia. Isso é uma realidade de Goiânia que não melhora, só piora. Ela melhora a sua qualidade na saúde e mais gente de fora chega para ser atendida. A ambulancioterapia continua. A gente tem casos de atendimento de pacientes aqui em Goiânia, até do Acre. Nós temos aqui em Goiânia. Então, são fenômenos muito diferentes. Aparecida estava dormindo na Idade Média, acordou, está se levantando. Então, a sensação, obviamente, é muito melhor. Olavo, olha só, vamos colocar aqui a população, né? Quem está nos assistindo para entrar na conversa também. O Thiago Pereira, lá do setor universitário, está perguntando, já que a Dilma é boa, né? Tão boa como o senhor está dizendo, por que ela não ajuda o prefeito Paulo Garcia a sair, né, dessa situação de crise? Por que ela não ajuda a salvar Goiânia? A pergunta aqui do Thiago. Vocês vejam, se a gente estivesse dando um tratamento diferenciado para Goiânia, iam dizer que era partidarismo. Nós estamos fazendo um trabalho sério de apoio ao conjunto dos estados e ao conjunto dos municípios. O prefeito Paulo Garcia foi esse mês a Brasília pedir sim apoio federal para organizar as suas finanças, mas num trabalho que todos os prefeitos das capitais estão fazendo. Faz parte do momento político institucional do país. Os prefeitos das capitais estão... Ele chegou lá, ele ficou até um pouco aliviado, porque ele achava que ele era o único patinho feio na história. E ele viu que está todo mundo com muita dificuldade. Faz parte do momento que nós estamos vivendo. O Brasil, que deu um monte de saltos de qualidade nos últimos 10 anos, a população agora ela quer mais. Aqueles 40 milhões de brasileiros que não tinham direito a nada e que agora estão no mundo do emprego, estão comprando, estão consumindo, eles agora exigem uma outra coisa. Eles querem serviços públicos de qualidade. Esse novo Brasil, ele quer mais. Então, o prefeito Paulo Garcia e os prefeitos das grandes cidades estão começando a pagar esse preço dessa exigência da população. Faz parte, está correto. Agora, é uma caminhada. O gestor ele tem que ter paciência e paciência. E muito trabalho. É por aí mesmo, numa boa. Agora, a presidenta Dilma, eu pego o comecinho do que vocês perguntaram. O governo federal tratou Goiás com a maior deferência do mundo. Muitos recursos. Muito. Para os prefeitos e para o governo de estado. E o testemunho deles nós temos em público, com certeza vocês têm gravações disso. Olha só, o Wesley Barbosa também de Caturaí, grande abraço, né, para o pessoal aí de Caturaí participando conosco aqui. Você sabe que esse final de semana teve a festa do arroz em Caturaí. Ai, que delícia! Sábado, festa do arroz. São arroz de todo tipo de qualidade que você queira. Que bom! Muito bom, parabéns à cidade de Caturaí. Que festança do arroz, um show de bola. O Wesley participando aqui com a gente, ligadinho, né, que na Fonte TV, está dizendo o que fazer quando a prefeitura que recebe a verba não divulga que o dinheiro vem da presidência, que é de um outro partido. Estão usando politicamente esses recursos, né, para bem de si. Eu ouço muito isso e eu fico muito triste, porque nós tivemos a grandeza de não discriminar ninguém para liberar um recurso. E eu já vi vários prefeitos arrancarem até o adesivo da máquina, do trator, para chegar lá e botar um deputado federal, um deputado estadual em cima e dizer que foi ele que levou. Já vi de tudo no comportamento dos políticos. Agora, nós não podemos mudar o nosso jeito correto de agir, republicano de agir, que nós temos orgulho, porque eles se comportam mal. Agora, a população pode reagir. A população pode botar uma faixa, a população pode botar um cartaz, a população pode soltar uma nota. Pode ligar para alguém? Pode ligar para a imprensa. Ligar para a imprensa, porque... Não, nós já temos muito problema. A imprensa divulga tanta coisa. A imprensa divulga tanta coisa. Divulga mais essa, vocês vão poder ajudar. Porque o prefeito que faz isso... não tem caráter. Mas vocês não fiscalizam depois o uso disso? O uso. Agora, se ele atribui ou não politicamente, aí não. Aí a gente tem mais coisa para fazer. Nós temos que resolver o Brasil. Muita coisa para resolver. Olha só, as picuinhas da política, eles que sejam pequenos. Nós estamos fazendo política grande. Depois eu quero voltar num assunto aqui, viu? Pois é, mas gente, só para a gente encerrar então aqui essa primeira parte, né, de participações, o vereador Marconi Marinho de Aparecida de Goiânia está aqui defendendo, né, dizendo que a Aparecida foi beneficiada com os recursos federais
vai sim, mas é porque se estruturou. Ele disse que a Aparecida fez o dever de casa, está parabenizando aí esse trabalho conjunto, né, a união dos três poderes, segundo ele, aliás, dos três governos, na verdade, né? A presidente, o governador e Maguito Vilela, lá de Aparecida de Goiânia. Meu prefeito, que eu adoro, é um grande prefeito, fez um belo trabalho, eu sou testemunha. Eu falei aqui, Aparecida saiu da Idade Média e veio para o século XXI. Eu sou testemunha disso. Um grande mas tem trabalho. Gente criticando aqui também, viu, Olavo? Tem gente criticando o Manuel Carvalho, lá do Jardim América, aqui de Goiânia. Está dizendo que o governo deu com uma mão e tirou com a outra, porque deu maquinário, mas tirou o repasse da verba. Qual verba que retirou? Ele diz Eu aqui acho que tirou o repasse. Ele pode especificar, na sua participação não tem dinheiro, especifique. certamente, né? Não é verdade. A participação dos municípios no bolo tributário aumentou e está aumentando a cada dia. O apoio aos municípios aumentou e está aumentando a cada dia. Eu falo isso com maior certeza, maior tranquilidade, porque eu coordenei esse trabalho. E os prefeitos sabem disso. Agora, a vida está mais difícil. Governar está mais difícil. E aí, quem não quer não disputa eleição. Olha, professor Alberto, o senhor sempre fala do pão de queijo, né? Sempre fala de uma comida gostosa e vem lá de Minas esse pão de queijo, né? Se bem que eu gosto mais do goiano, tá, gente? Desculpa os mineiros, mas grande abraço para os mineiros, né? Lá de Guarani, participando conosco aqui, o Júlio Lima. Ele tá falando, olha, é lícito os deputados, no ato da entrega de maquinário, vir reivindicar a autoria. É a mesma coisa aí, olha, o pessoal usando politicamente esse trabalho, né, do governo. Pois é, exatamente. Eu vou me atrever a fazer um reconhecimento. Não tem deputado da base do governo, não, ó. Isso eu vi para todo lado, viu? Mas nós não vamos deixar de entregar o caminhão, a retroescavadeira e a patrol, porque alguns políticos se comportam com pequenez. Agora, tem que reconhecer também, para aprovar esse programa do Congresso Nacional, o PAC, teve muita gente que foi contra. Então, eu tenho que louvar aqueles deputados que brigaram para aprovar o projeto lá no Congresso Nacional. Então, parabéns àquela bancada que ajudou a aprovar, porque muita gente foi contra. Então, eles têm também o direito deles, sim, de ir lá entregar. Eu quero voltar numa palavra sua, tá? Para mim entender o projeto de governo de Dilma, de Lula e de Dilma, tá? Quero ver se eu estou no entendimento certo, quero fazer uma indagação se isso está correto no seu ponto de vista para um futuro, para desenhar um futuro para a nação, tá bom? Você fez uma colocação agora que a presença do Estado, do governo, na vida do cidadão aumentou muito, né? E está correto esse processo. A presença do Estado está muito presente na vida do cidadão. Esse aumento da presença do Estado aumenta a demanda social. Aumenta a exigência de saúde, aumenta a exigência da educação, aumenta a exigência da segurança, da mobilidade, aumenta esse processo. A minha pergunta é, esse aumento da presença do Estado junto ao cidadão, a minha primeira pergunta, o Estado estava preparado? Quando eu falo Estado aqui, eu falo em governo federal, eu falo em governo estadual, eu falo em governos municipais. Estava preparado para esse aumento de exigência da população? E aí é que pode estar, que não houve uma contrapartida de recebimento da população com essa exigência e o cidadão está questionando muito, certo? E aí essas manifestações, elas são frutos desse processo. Certo? Então, essa manifestação é o povo dizendo o seguinte, vocês chamaram a gente para a gente ter mais social, ter mais educação, chamaram a gente para ter mais saúde, mais segurança, chamaram a gente para ter mais mobilidade, mas nós não estamos sentindo que está tudo uma maravilha. E aí nós vamos fazer manifestação. Certo. E esse é o caminho correto do processo, que é um processo histórico, não estou falando de uma coisa histórica, certo? Ou seria melhor que o Estado fosse indutor do processo de desenvolvimento? Porque nesse processo o Estado é agente principal. Quando eu falo Estado, não falo só do governo federal. Então, é por aí que está acontecendo historicamente o processo? Duas grandes questões. Primeiro, se o Estado é culpado ou reativo ao que está acontecendo. Que é a história do ovo e da galinha. E segundo, o conceito de indutor. Porque eu preciso entrar nessas duas coisas com você. O Estado brasileiro não está aumentando a sua presença porque a população exige mais. A população não está exigindo mais porque o Estado aumentou. O Estado aumentou a sua presença porque a população exige mais. A população quer mais saúde. A população quer mais educação. Estado somente? Oi? Tem que vir só do Estado. Saúde, educação, pelos princípios de vida, os princípios constitucionais, por aquilo que a população brasileira exige, diferente de outros países, sim. A população quer saúde pública de qualidade. A população quer educação pública de qualidade. Então, essa população que estava excluída, que estava no esgoto e que agora
tem casa, tem moto, tem o seu carrinho, tem emprego, aumentou a renda. Essa população quer mais educação pública de qualidade, quer mais saúde pública de qualidade, não é a privada. Então, o Estado tem que aumentar a sua presença, fortalecer a sua presença e, principalmente, qualificar a sua presença. E quando o Estado Novos não corresponde... processos de gestão estão acontecendo no Brasil, e vocês no conjunto dos que estados, no conjunto dos municípios. Essa exigência fez com que a população ficasse mais apurada, mais com senso crítico. E ela não conseguiu enxergar isso. Essas manifestações podem ser oriundas desse processo? Tem tudo a ver com isso. Agora, tem também um frenesi da internet, em que tudo não presta, tudo é bandido, tudo é corrupto. Me desculpem, mas quando você manifesta contra tudo, você não está manifestando contra nada. Eu participei de manifestações, eu fui cara pintada, fui da Uni, fui tudo. Muito prazer. Certo? Não. Né? Não, mas então a gente tinha foco. Quando as pessoas protestam contra tudo, todo político não presta. Contra a corrupção. Ora, antes você não tinha 10 operações da Polícia Federal para prender corruptos. Hoje você tem 2.000 operações da Polícia Federal para prender corruptos. E é pouco. E tem que ter mais, sim, mas você tem uma diferença, certo? É válido. Os aparelhos do Estado estão agindo com muito mais liberdade, isso é um fato. Agora, esse fato gera uma sensação térmica, tá mais frio, tem mais corrupção. Não, eu digo para você, a corrupção agora está aparecendo e está sendo combatida. Isso é um fato. Mas contra agora, isso a população está lutando lá. Então, mas a população, no meu ponto de vista, deveria apoiar o fortalecimento do Estado brasileiro no combate à corrupção. Porque o que está acontecendo agora é que o Estado brasileiro está combatendo mais a corrupção do que combatia antes. Essa é a verdade. Mas houve corrupção dentro do PT também. Isso é uma prova de que o Estado brasileiro ele está imune à política, porque ele também prende político do PT, porque ele também investiga político do PT. Então, isso é um sinal de que o nosso governo fortaleceu os aparelhos de Estado que nos fiscalizam, inclusive. Isso é a prova. Isso é a prova. Agora, eu pergunto a você, antes tinha mais fiscalização? Antes tinha mais prisões da Polícia Federal, mais operações da Polícia Federal? Antes o Ministério Público tinha mais liberdade? Pergunta o que aconteceu com o delegado que prendeu o marido da Rosena Sarney lá no Maranhão naquela época, lá atrás, quando teve aquela operação que mostrou o dinheiro em cima da mesa. Pergunta o que aconteceu com ele. Então, assim, eu estou dizendo para vocês e afirmando para vocês, com os policiais federais em greve, reivindicando, estão no direito deles, os aparelhos de Estado foram fortalecidos. Isso eu não tenho dúvida. E a questão do Estado E eu espero o apoio da população para essa ação, porque isso é que inibe a corrupção. É quando os aparelhos de Estado funcionam. E a questão porque lei a gente tem para tudo. E questão do Estado, historicamente, presente com papel de indutor da nação. Então... Porque, vamos falar literalmente, nós estamos passando um processo de crise econômica. No mundo, justamente. Isso. E aí, o que se alega é o seguinte, que o Brasil não se está preparado a nível de indústria para enfrentar isso. Com relação à prestação de serviço, não tem jeito. Nós não vamos concorrer com um garçom italiano, porque não tem garçom italiano nem chinês para cá. Isso, me desculpe, mas é a Miriam Leitão todo dia lamentando porque a gente está enfrentando melhor do que os outros enfrentaram. Porque os Estados Unidos crescem 0,025 ao ano a sua economia e ela fala que é maravilhoso, que é espetacular. O Brasil cresce 1,25 e isso é um desastre. No meio dessa crise mundial... Mas eu não posso comparar o Brasil com os Estados Unidos. Eu tenho que comparar o Brasil no humilde. Eu tenho que comparar o Brasil, a África do Sul, Rússia, China. Não pode. E com a Índia. Não, é onde nós estamos. Com a China. Comparar com a China. É o padrão. Com a Índia. Com a Rússia. Não pode. Não pode. São realidades muito diferentes. Então, você pega o caso da China, em que tem um modelo de governo, tem um modelo de crescimento totalmente subsidiado, e compara com o do Brasil, não pode. Não pode. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Brasil... Com 1,5%, 2% de crescimento, nós vamos gerar emprego para os novos jovens que vão estar saindo das escolas técnicas, das universidades, com um crescimento de 1,5%, 2%. Primeiro, vamos deixar claro, nós estamos vivendo pleno emprego. Nós temos 5% de desemprego hoje no Brasil, estatisticamente, isso significa pleno emprego. Nós não estamos gerando mais... o pleno emprego é a questão que está. Então, nesse momento, nós estamos atacando... Nesse momento que o mundo está em crise, o Brasil passou
sobreviveu, a renda cresceu, a desigualdade diminuiu. Então, para perguntar se piorou, se melhorou, a primeira coisa é dizer, o mundo caiu, o Brasil levantou. Segundo, a economia brasileira segurou a onda nesse processo e está passando a turbulência para poder crescer mais forte. Agora, a nossa população foi sacrificada de 2009 para cá ou a renda cresceu? Os números estão aí, a renda cresceu. Qual outro país do mundo a renda cresceu? Qual outro país do mundo a desigualdade diminuiu nesse período? Como o Brasil reduziu? Nenhum. Então vamos comparar com a China, vamos comparar com a Índia, vamos comparar com a África do Sul, com os Estados Unidos. No Brasil, a desigualdade caiu, a renda cresceu. Então isso para nós tem que contar muito. Agora, claro, a Miriam Leitão não vai achar isso nunca, faz parte da cultura política dela. Em resumo, o Brasil não tem problema nenhuma e a culpa é de alguns elementos da imprensa, é isso? Não. O Brasil está enfrentando um momento mundial difícil, com grandeza, está fazendo o dever de casa e está protegendo os seus brasileiros. A dificuldade existe. Agora, eu digo sim, alguns órgãos de imprensa fazem campanha contra. É sim, fazem campanha contra. Fazem um desserviço ao país. Jogam contra o país, jogam no pessimismo. Eu sou filho de jornalistas. Posso falar com maior tranquilidade, defendo a liberdade de imprensa, principalmente a do profissional de imprensa. Porque as empresas de comunicação que têm interesses pesados, elas jogam seus interesses, principalmente em época de eleição. Sempre fizeram e continuam fazendo. Então, eu estou pronto para esse debate, Marcelo. Alguns veículos, o que eles fazem é um desserviço ao país. Mas o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ainda tem uma posição contrária à imprensa, né? E isso a gente pode entender que como ele é um grande pensador, ele está falando o que eu estou falando. As outras pessoas devem influenciar também o pensamento. Ele está falando o que eu estou falando, que alguns veículos viraram partidos de oposição. Na verdade... Eu falo a mesma coisa. O Lula deu uma entrevista na Carta Capital. Alguns veículos fazem isso. O Lula deu uma entrevista na Carta Capital essa semana que ele coloca muito claro isso aí. Né, que, infelizmente, o governo PT enfrentou uma mídia, né, que trabalha com a questão branca, né, da notícia branca. Né? Ele se defende com relação a isso aí de uma forma muito inteligente, muito... Eu fiquei surpreso com alguns posicionamentos do Lula, certo? Acho que o Lula amadureceu ideologicamente. Esse trabalho dele, né? Fiquei muito surpreso com a entrevista na Carta Capital, foi muito bom ouvi-lo, tá? Agora... deixa eu falar uma coisa para ti, voltando ao meu raciocínio, tá bom? Então, o que nós precisamos para a próxima eleição agora sejam políticos que vão ocupar cargos que vão falar em melhor gestão e não de investimentos estruturais. Nós vamos ter que caminhar nessa linha agora. E eu pergunto para você, o PAC, vai ter PAC 3 ou vão ter um PAC de aceleração de gestão no país? Não, vamos lá. Primeiro, para o executivo, eu acho que os políticos têm que falar em gestão e têm que falar em projeto. Porque qual é o projeto deles para a educação? Qual é o projeto deles para a saúde? As pessoas querem hoje qualidade na saúde, qualidade na educação, qualidade na segurança, qualidade é qualidade. Então, o modo da pregação dessa eleição é o seguinte: eu sou candidato, mas sou candidato porque eu vou fazer o negócio bem feito, acontecer bem feito. Eu vou fazer tal coisa na educação, de tal jeito, com tal processo de gestão. Então, para o executivo, no meu ponto de vista, os candidatos que prestam têm que fazer isso. Para o legislativo, tem uma outra coisa. Para mim, um mandatário legislativo, ele só tem razão de existir se ele tiver causa. Político sem causa, ele atende a lobby. Infelizmente, a gente tem muito isso por aí. Então, qual é a causa que você defende? Qual é a causa que as pessoas que estão em casa defendem? Elas têm que se posicionar na política por causas. Eu digo para você, será que as pessoas em casa sabem que hoje existem uma centena de meninas que foram violentadas dentro de casa? E que o Estado brasileiro precisa olhar diferente para essas meninas? E que quem violentou elas foram o pai, o avô, o tio, o padrasto? Será que as pessoas olham para o caso lá de Faina, lá em Araras, no povoado de Araras, que 800 pessoas vivem há 25 anos um problema que o Estado brasileiro não olhava para elas, que é uma doença de pele chamada xeroderma? Causas. Então, para o legislativo, eu acho que as pessoas têm que ter causas. Então, agora, o eleitor, ele tem que olhar uma terceira coisa. É o seguinte, é a compra do voto. Aquele que compra voto, ele tem que ser varrido da política. Agora, está na mão do eleitor. Porque não adianta vender o voto e depois falar que político não presta. Tá. Então, vou perguntar para ti antes do intervalo. Qual é a causa de Olavo Noledo?
Opa, eu vou adorar falar. Vamos deixar para depois? Para depois do intervalo? Vamos. Tá combinado. Até porque vou deixar aqui também uma questão do vereador Thales Maia, de professor Jamil, também participando, né? Ligadinho aqui com a gente lá, o pessoal de professor Jamil. Tá dizendo, agora não são 14 partidos que apoiam o Marconi, não. São mais. E o PMDB também veio para a base. Será que história vai ficar pro próximo bloco? O povo interior está mais bem informado que na capital. Daqui a pouco nós vamos saber, então, o que o Olavo pensa a respeito. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Voltamos com o Politeia Pura Política nesta noite de domingo. Nós deixamos aqui duas questões, né, relacionadas, falando a respeito basicamente agora de eleições 2014, e um deles era relacionado aí à questão de o PMDB de repente estar apoiando o PSDB, né? Mas não é um apoio, gente, de o governo, né? Estar apoiando a política, não. O PMDB tá perdido. Culpa de vocês do PT que não conseguiram segurar o PMDB, Olavo. Olha aí. Meu Deus do céu. Eu acho que tem uma pergunta aqui, como fica essa história agora, né? PT, PMDB. Não vou nem brincar com o Marcelo Heleno. O PMDB é um partido histórico, aliado importantíssimo em nível nacional e um aliado importantíssimo em Goiás também, mesmo que estejamos em chapas diferentes no primeiro turno. Vão em um diferente, caminho diferente. PT tem o seu candidato e o PMDB vai ter que procurar o seu candidato. Tudo indica que sim. Nós estamos com o nosso candidato que renunciou à Prefeitura de Anápolis para ser candidato a governador. Então vamos seguir com ele, defender o projeto, defender O senhor não acredita chapa na união no primeiro turno? No primeiro turno, não Então, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, eu posso estar desinformado lá, mas estamos falando de política estadual, tá? Como é que está a cabeça de chapa do PT para essas eleições? O candidato a governador já tem Senado e vice-governadores. Esse é o momento de composição. Vocês estão esperando então, o quê? Depende dos partidos que vêm se aliar com a gente. Dentre eles, o PMDB sempre nós vamos estar conversando, mas os partidos que vêm se aliar com a gente, dependendo, você tem uma configuração diferente na chapa majoritária. Nós temos nomes no PT. Por exemplo, a deputada Marina Santana é um nome nosso para o Senado, que é um grande nome que nas pesquisas aparece bem. Se for preciso, ela está pronta. Aliás, eu já falei isso antes. Vou adorar ver a Marina debatendo na eleição e adorar ver ela no Senado, defendendo as mulheres, defendendo a saúde da mulher, defendendo as grandes causas que a Marina sempre defendeu. A Marina começou a sua história lá na CPT, defendendo os trabalhadores rurais, entrando na frente da bala. É uma mulher com muita história. Ela pode ser uma grande senadora. Agora, o PT está num momento de organização da sua chapa, composição, discussão com os partidos, aliança. Então, no momento certo, ele fecha o conjunto da sua chapa majoritária. Não está muito calado, não? Aliás, quanto mais calado nessa hora, melhor. Porque senão a articulação dá toda errada. Olavo não seria um bom candidato a Senado ou um bom vice-governador? Não seria nesse momento, não. Nesse momento, outros planos. O senhor já descartou o PMDB. O PT conta com quem para formar aliança nessa eleição? Política. Então, Marcelo, nesse sentido, eu atrapalho se eu ficar falando em nome de partido. Porque conversa você vai fazendo a miúde e o seu adversário está fazendo a mesma conversa. Quanto mais você fala, mais isso vira um problema. O PT tem conversado com todos. Acreditem. O PT tem conversado com todos aqueles que podem vir para o campo de cá. Só não conversa com o adversário, porque aí tem que respeitar ele, né? O nosso adversário número 1 no Estado é o PSDB. Aliás, no Brasil, é o PSDB. Nós não estamos conversando com o PSDB. Pelo que eu saiba, também não estamos conversando com o DEM. Fora isso, todo mundo quiser conversar. Também? Todo mundo quiser conversar com o PT, nós estamos prontos para conversar. Agora, não me peçam para contar os detalhes, porque eu estou jogando contra o time. Aí não pode. Além daqueles afagos entre a presidente Dilma Rousseff e o governador Marconi Perillo, que faz parte do estilo republicano que o senhor defendeu aqui, tem um jornal que publica hoje uma postura do governador admitindo um apoio a Dilma no segundo turno, já que ele não teria afinidade com Eduardo Campos, que é uma das apostas do segundo turno. Como é que o senhor vê? Há a possibilidade desse apoio trocado em algum momento aí, PT e PSDB? Não, e há a possibilidade de segundo turno, na sua opinião? Porque as pesquisas estão dizendo que não, né? Eu acho que nós temos que sempre trabalhar no Brasil
no Brasil sempre trabalhar com a hipótese do segundo turno. Não, o Lula ama segundo turno. Então, na entrevista dele, ele falou que prefere ganhar no segundo turno. Ele prefere ganhar no segundo turno com 65 a 35 do que no primeiro turno com 71 a 49. O Lula é um cara de 100 milhões de votos. Ele pode falar nisso, eu não. Então, assim, é melhor no primeiro garantir logo. Se você falar assim, Olavo, o que você prefere? Eu quero no primeiro turno. Agora. Mas a tradição é ter segundo turno. Só teve uma eleição presidencial que foi decidida no primeiro turno. O raciocínio do Lula está correto. É melhor ele ganhar segundo turno, 65 a 35, do que ganhar com 51 a 49. Aí fica o país dividido. Não, eu, Olavinho aqui, vou rezar, defender e trabalhar para ganhar no primeiro turno. Agora, entendendo que normalmente o Brasil tem o seu segundo turno. Acontece que é o seguinte, no meu ponto de vista, a eleição volta a ser PT versus PSDB. Eu não vejo nessa eleição espaço para uma terceira via. Não vejo. Continuará polarizada. Nesse caso, o conjunto dos apoiadores do PSDB continuarão com o PSDB. Os governadores do PSDB continuarão com o PSDB. Se fosse o inverso, vários atores de partidos de oposição podem vir a apoiar a presidenta Dilma, sim. O cenário nacional aponta para um favoritismo da presidente Dilma na reeleição e aqui em Goiás um favoritismo para o governador Marconi Perillo também a reeleição. O que aqui tem de diferente que o senhor acredita que pode reverter a situação em Goiás? Eu acho que tem um esgotamento do modelo e do governo. Agora, isso é debate político. Eu vou defender mudanças, diferenças, transformações, tanto de projeto quanto de comportamento político. Eles vão fazer em nível nacional também. Isso é a boa luta política. O que eu entendo é que, no nosso caso, nós temos um Brasil para mostrar o quanto o nosso governo foi bom e o quanto pode ser bom aqui em Goiás. Nós temos um prefeito que saiu da administração com 92% de ótimo e bom. Foi o prefeito mais bem votado na sua reeleição no Brasil. Nós estamos apresentando ele para dizer, é esse cara aqui que a gente quer mudar a educação, mudar a saúde, mudar a segurança. É um grande quadro, está pronto para governar. E o projeto de mudança que a gente levou para o Brasil, nós queremos trazer para Goiás. Então, esse cara, esse projeto nacional, nós estamos apresentando ao povo goiano para as eleições em Goiás a partir do dia 6 de julho. Olavo, olha só. Com muita tranquilidade. Tem duas opiniões aqui. O Júnior Pinheiro, lá do Parque das Nações, está dizendo assim, olha, a situação do PMDB indica que o PT não vai mudar de opinião e, sendo candidato, o PT não vai colocar de jeito nenhum um vice, Gomide não sairia vice. E aí o Edielson Tavares, lá de Aparecida de Goiânia, arriscando aqui um palpite. Ele está dizendo que para o governo vai ser Iris Rezende, vice Ronaldo Caiado e no Senado, Júnior Friboi. Ele arriscou aqui. Olha, assim, primeiro, no Brasil, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo... Mas eu acho maravilhoso isso, as pessoas estarem se envolvendo na política. Que bom. Que bom. Né? Arriscar um palpite. Então, eu quero que todos aqueles que estão participando participem ativamente da política. E, principalmente, participem brigando e não deixando a compra do voto. O câncer, o lixo da política é a compra do voto. Eu peço a ajuda das pessoas. Denunciem, filmem, fotografem, porque esse é o câncer da política. Mas responda aqui, o Júnior, não tem jeito, não tem nenhuma possibilidade de Gomide sair nessa chapa com o PMDB como vice ou ao Senado? Bom, primeiro, se eu piscasse para vocês, a manchete amanhã era assim, Olavo admite aliança, etc e tal. Porque eu conheço os jornais. Não, nós não somos da imprensa golpista, não. Não vem com essa, não. Nós não somos da imprensa golpista, não. Não, mas eu tô falando que ele está nos assistindo, porque nós aqui estamos nós não somos, não. Então, ótimo. Marcelo Heleno, nós nos conhecemos. Você, que eu saiba, nunca fez nada que eu pudesse acusar como antiprofissional. Certo? Obrigado. Parabéns para vocês. Mas vou voltar para a pergunta. Não vou piscar. Eu digo para você, o nosso candidato a governador é um grande quadro político com altíssima aprovação popular. Por que ele não pode ser o candidato a governador? Mas sozinho vai ser complicado o PMDB não pode ser deslanchar. Complicado, a vida sempre foi para o PT. Mas vai ser mais difícil. E a gente já fez coisas que eram consideradas impossíveis. Olavo, podemos fazer mais um. Olavo, Ronaldo Caiado, é possível estar numa chapa com o PT?
O Edilson está dizendo que sim. Aqui, eu não ali acredito. É com o PMDB. Com o PMDB, eu não acredito verdade, nisso. Nós temos muitas diferenças grandes que não nos permitem. Até em respeito a ele. Ele tem as defesas dele, os projetos dele, as causas dele. Nós estamos em outro barco, em outra ideologia, em outras coisas que nós acreditamos. Tudo que nós fazemos, ele costuma ser contra. Eu defendo o meu projeto nacional, que eu tenho orgulho de defender. Nós estamos mudando o Brasil, mudando a vida das pessoas. Ele é contra tudo isso. Deixa ele no canto dele. Então, no Big Brother do PT Goiás, já eliminamos o PMDB e o PT. E o DEM, aliás, vamos embora. Vocês eliminaram o PMDB, porque vocês trabalham com a tese que nós temos que apoiar o candidato deles. Não, mas Por que eles não podem apoiar o nosso? O senhor é que falou aqui que não acredita em aliança com o PMDB no primeiro turno. Eu falei que não acredito que o Gomide retire a sua candidatura. Nós vamos em frente com o nosso candidato. Por que o PMDB não pode apoiar o nosso candidato também? Sim, mas o senhor falou que... Eu posso estar errado, mas eu entendi isso ou não? Que não tinha acordo no primeiro turno. Marcelo, então eu estou dizendo para vocês, não tem acordo. Não tem acordo. Agora, eles podem nos apoiar também, não podem? O senhor acredita em desrenúncia? Acredito. Nesse caso, eu acredito. Então tá bom. Olha só, o João Neto, ele é prefeito de Cavalcante, também ligadinho com a gente. Muito obrigada, viu, prefeito, pelo apoio aí, né? Tá dizendo, olha, a Dilma vai nos presentear com uma pá carregadeira e um caminhão de lixo, agradecendo aqui, né? Eu falei que essa é uma reivindicação dele. Tomara. Tá comemorando. Mas aqui é já. sinal de que ele é uma boa testemunha de que o nosso programa foi para todos os prefeitos de todos os partidos. Uhum. A Ana Maria Borges, lá da Vila Canaã, está discordando do senhor aqui, dizendo que ela é professora e queria saber como que o senhor pode dizer que a educação não está melhor na gestão de Paulo Garcia. Está dizendo que de Íris foi muito mais proveitosa. Opinião dela, todo respeito. Eu defendo a administração, defendo o processo e defendo o diálogo. Todo respeito aos professores. Uhum. E com relação aqui, o Vargas quer saber qual que é a opinião do senhor com relação ao governo estadual. Está dizendo que tem muita coisa que, na opinião dele, está errada e do senhor. Bom, na minha opinião, na opinião do PT, muita coisa tem que mudar no estado de Goiás. Não vamos fulanizar a conversa, não. Não vou ficar falando mal da pessoa. Nosso projeto de poder, nosso projeto de estado, nosso projeto de país é diferente. Nós entendemos que o PSDB, onde ele põe a mão, ele privatiza. Que o PSDB desmonta a presença do Estado brasileiro e enfraquece a presença do Estado brasileiro. E aonde o PSDB governa, ele vai para esse caminho. Nós não. Nós entendemos que a vida das pessoas muda a partir, sim, do processo indutivo, a partir do fortalecimento da presença do Estado e de uma agenda concreta de apoio à vida das pessoas. Aqui em Goiás, a segurança piorou. No meu ponto de vista, a saúde piorou. No meu ponto de vista, a educação piorou. Mas o Nós senhor podemos falar de outras Quando coisas. estava lá, o senhor apoiou, ajudou em alguns projetos. Eu, como ator político do PT, você me fez uma pergunta sobre o governo de Estado. Eu, como gestor no governo federal, apoiei o Estado de Goiás e todos os estados brasileiros. Meu comportamento foi republicano e será em todos os espaços que eu ocupar. Agora, quando você pergunta para um militante político se ele é oposição ou ele é situação, ele fala, ele é oposição. Você defende esse governo? Não, eu sou oposição. Qual é a crítica que você faz? Eu faço a crítica. A educação, a saúde, a segurança, as relações institucionais, tudo que você botar em pauta, nós podemos fazer um bom debate, com respeito. Porque é isso, o problema em Goiás é que quando você se atreve a ser oposição, um monte de gente vai te atacar, te agredir, porque isso ainda não faz parte da cultura política do Estado de Goiás. Mas essa postura, a democracia, o bom debate ainda não faz parte da cultura política em Goiás. Essa postura que o senhor está criticando... Eu me atrevo a ser um pouco diferente. Essa postura que o senhor está criticando é parecida com a que o senhor fez, uma defesa assim exagerada da gestão da prefeitura? Eu ataquei alguém? Eu desqualifiquei alguém? É totalmente diferente. Críticas. Não, eu não desqualifiquei ninguém. O que nós temos em Goiás é que uma pessoa, quando ela toma posição, os seus adversários vão lá e trituram ela, e destroem ela, desqualificam a pessoa. Isso é a baixaria, isso é o lixo também da política. Eu acho que o bom debate, ele cabe. Eu tenho o direito de defender a gestão. E as pessoas têm o direito de ter posição contrária. Isso está valendo. É bom para a democracia. O ruim para a democracia é você se posicionar
como eu estou me posicionando, e depois ter gente te linchando do ponto de vista pessoal, te desqualificando. Isso é o problema da política em Goiás. E é disso que a população está com nojo. Olavo, eu vou voltar à minha pergunta no intervalo. Qual que é a causa do Olavo politicamente hoje? Nossa, eu quero falar de algumas boas causas para você. E essas causas te dão direito politicamente e em que direção hoje? Não, eu vou respeitar a lei eleitoral. O meu projeto eu vou aprovar em convenção do PT, pré-convenção dia 14 de junho e dia 30 de junho. Tem um desejo político. Eu vou apresentar meu nome como pré-candidato a deputado federal. Ah, tá. Se aprovado, vou defender esse projeto. E quais são as suas causas para você ir atrás dessa pré-candidatura? Então, tem algumas grandes causas que eu me atrevo a dizer aqui com vocês. Eu acho que o primeiro é a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, do campo e na cidade, em especial no campo. Os trabalhadores rurais precisam de apoio técnico, apoio para a cultura familiar, apoio para condições de vida. Ainda temos que entrar pesado lá. Os vários, 130 sindicatos, por exemplo, filiados à FETAEG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado de Goiás, ainda precisam de muito apoio. Tem a FETRAF, tem a CPT, tem várias iniciativas no campo em apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras. Eu acredito que um mandato popular tem que estar do lado deles. Segundo, existem profissões ainda muito fragilizadas. Por exemplo, os porteiros, por exemplo, os profissionais da beleza, manicure, pedicure, cabeleireira. A sua profissão acabou de ser regulamentada e precisa ser fortalecida. Vou dizer mais. O caso das meninas que eu falei, ou o caso de Fânia que eu falei no povoado de Araras. O caso das meninas, sabe o que foi? Eu fui visitar o Cevan. O Cevan é uma instituição que hoje tem 56 meninas localizadas lá, vivendo lá, que foram acolhidas lá. Elas foram vítimas de violência doméstica. A violência doméstica no Brasil tem que ser uma grande agenda. O Estado brasileiro precisa entrar mais pesado nisso. E eu quero defender essa agenda todos os dias. A história do Xeroderma eu participei com a Gleice, lá no povoado de Araras. As pessoas, é gravíssimo, elas pegam 5 minutos de sol. No outro dia a pele delas está preta, daí uma semana tem um diagnóstico de câncer de pele na pele delas. Elas desenvolveram por DNA a propensão a essa enfermidade, ao xeroderma pigmentoso que eles falam. Acontece que o Estado brasileiro não dava assistência nenhuma. Nós criamos no governo federal a Política Nacional de Doenças Raras. O xeroderma como um caso número 1 disso. Todo apoio estamos construindo lá no povoado, lá em Araras, 40 quilômetros para dentro de Faina, uma creche, um posto de saúde, o laboratório, estamos levando os médicos, o tratamento, o creme, a roupa especial, os óculos, e ninguém via isso. Então a gente tem causas de gente que está lá, escondida, precisando, e ninguém vai defender. No lugar que eu estiver, eu quero defender essas causas. E eu acho que os bons políticos têm que acordar para as grandes causas. A população está cansada de político que fala bonito e não defende causa nenhuma. Então, esse tipo de causa, eu espero que outras pessoas se envolvam. Aí, a minha vida política pode valer alguma coisa. Eu quero defender esse tipo de coisa, lá na ponta. Olavo, tem mais participações aqui. O J. Franco, lá da Fama, está fazendo uma crítica, na verdade, ao PT, né, ao governo do PT, está dizendo que muito tem camuflado, como, por exemplo, a inflação. Né, diz que está em 6%, mas na prática ele fala aqui que quando vai ao supermercado imagina que está uns 40%, porque é bem difícil mesmo de pagar a conta no final do mês. Olha, a acusação de que está camuflando, para mim, desculpa, mas né, os alimentos, eles têm variações de preço sazonais. O tomate foi lá em cima e voltou, a batata foi lá em cima e voltou. No geral, a medição da inflação não é só pelo governo, não. Está lá, todo mundo confere isso. A vida das pessoas melhorou ou piorou nesses últimos 10 anos? A renda diminuiu ou cresceu nesses últimos 10 anos? Os pequenos empresários incrementaram os seus negócios, aumentaram os empregos ou não? Todo mundo está vendo. Hoje vocês, para contratar um pedreiro, têm dificuldade, porque a construção civil está em pleno vapor. Hoje você contratar qualquer pessoa para qualquer função é muito difícil. Esse novo Brasil está aí acontecendo.
Na prática, na vida real. Agora, ele tem o direito de não gostar do PT. É direito, é da democracia brasileira, graças a Deus. Agora, eu defendo que nós estamos fazendo um grande governo. Problemas, muitos problemas. Mas estamos fazendo um grande governo. A vida das pessoas mudou. A Aparecida de Goiânia que vocês falaram tanto. Mudou ou não mudou a vida das pessoas? Que viviam lá como se fossem largadas, fosse outro país. Hoje você sai de Goiânia, entre a Aparecida de Goiânia, e está vendo uma outra cidade, um outro padrão de vida, uma outra qualidade de vida, o emprego, a renda, a qualidade de vida na casa das pessoas. Então me desculpa, mas a verdade é que a vida das pessoas melhorou e muito nos últimos 10 anos. É esse o Brasil que eu conheço. E, no caso, como vocês vão trabalhar agora nas eleições? Porque a gente está chegando aqui agora, né, num período... Faltam só 2 semanas para a gente começar a Copa, né, 11 dias agora. E muitas críticas, a promessa de muitas manifestações. Depois vem as eleições que vocês podem aí ter, né, os respingos, vamos assim dizer, desse período, né, desses 3 meses até, ou 4 meses até chegar lá. Como vocês pretendem trabalhar tudo isso para não saírem tão prejudicados, como se dizem que, ou diz, né, aí nas bocas, né, da crítica, que vocês vão ter realmente esse reflexo lá na frente, na urna? Olá, as críticas à Copa são injustas? São. Eu acho que Todas? estão erradas. Todas? Eu acho que na maioria. E eu vou falar com vocês Tem dinheiro público? Tem dinheiro defendendo o público na raciocínio. Vou falar para você. Copa, estádio e conjunto de obras. Nos estádios você tem 8,9 bilhões de reais. São empréstimos da carteira de negócios do BNDES. 8,9 bi. Só de impostos gerados com a Copa para o mundo de serviços prestados no mundo Copa, nós estamos falando em 16 bilhões de reais. Só nisso. Fora que você está botando mais 20 bilhões de reais em metrô, em BRT, em VLT, em várias benfeitorias no país, que não são da Copa, são para o povo trabalhador, que sai do entorno de Brasília e vai trabalhar no plano piloto em Brasília, que gastava 3 horas chacoalhando dentro do ônibus, que vai gastar 40 minutos agora dentro do BRT. Então, eu estou falando, 8,9 bi de estádios, financiamento. Só os impostos pagam 2 vezes isso. Só os impostos do mundo Copa girando, mais as benfeitorias. A Copa é um grande negócio para o Brasil. Desculpem, mas está errado. Fala assim, por que não bota o dinheiro na educação e na saúde? Ora, a economia que a Copa está girando fortalece o Brasil, traz dinheiro para o Caixa do Brasil, também para fazer mais... A FEComércio aqui já falou o contrário. Para prestar mais serviço na saúde e na educação. A FEComércio diz que são 44 milhões perdidos todos os dias de Copa quando tiver jogos, principalmente do Brasil. Eles estão errados, que na conta, você comparar 16 bi com 44 milhões para esses dias, a conta está errada. Mas isso é só para o comércio, o varejo. É direito da FEComércio protestar. Mas eu digo para você, o cálculo é um grande negócio. Não é assim, pareando, não. É um grande negócio para o Brasil, a Copa. Fortalece o país, a economia do país. Milhares de empregos gerados para frente. Quantos milhões de turistas? 3,2 milhões de turistas girando no Brasil. O mundo olhando para o Brasil e dizendo, esse país eu posso vir sim, visitar, passear e fazer turismo aqui. É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, sinceramente, a onda de protesto está estimulada na política. E as pessoas entraram, é direito delas. Eu não posso falar que as pessoas não têm direito de protestar. Elas têm direito de protestar. Vamos enfrentar. É da democracia. Aí nessa hora, diálogo, paciência, debate, diálogo, esclarecimento. Articuladores. Pois é, esclarecimento. Mas já não faltou aí, para começo de conversa, para dizer que é sim dinheiro público que está sendo investido, mesmo que seja através de empréstimos, e que isso é positivo para o país? Essa informação... Estamos dizendo. Não. Estamos dizendo. Não tem nada novo. A presidente Dilma várias vezes não tem dinheiro público, é dinheiro não é dinheiro público. Tá, é dinheiro de empréstimo. Ela falou, não é do orçamento da União. Orçamento Geral da União. Fundo perdido. Ela falou, empréstimos. De onde vem o recurso do BNDES?
O recurso do BNDES vem da carteira de negócio do BNDES, de fundings, e é um grande negócio para o BNDES. Não houve aporte do Tesouro? Não houve aporte do Tesouro para os estádios, nenhum real de aporte do Tesouro. É funding do BNDES, carteira de negócios do BNDES. E se tivesse dinheiro da União, que não tem, ainda assim é um grande negócio. Sim, mas entendeu? Não tem problema nenhum, não. Está bem colocado. É o ponto. Hã? Ele está bem colocado. Você está colocando muito bem aqui. O problema é que muita gente do governo foge dessa discussão. Tem que assumir. A Copa é importante para o Brasil. O governo tem que investir sim, porque o Brasil vai ganhar com isso. É um grande negócio. E eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, vocês têm todo o direito de manifestar, mas a verdade é que a Copa é um grande negócio para o Brasil. Olavo, essa é a verdade. E o que fazer com esses protestos violentos, o vandalismo que tomou conta de boa parte das manifestações do país e que afasta o cidadão comum dessas manifestações? Pois é, mas aí o vandalismo tem que ser tratado como caso de polícia. Manifestação é democracia, vandalismo, polícia. Nós temos que respeitar e tomar muito cuidado, porque dependendo de como a gente age, fica como se a gente estivesse reprimindo a manifestação. Então nós não podemos cair nessa. As polícias dos estados têm que estar preparadas para não cometer erros, porque se cometer erro, fica como se estivesse coibindo a manifestação. E isso não pode acontecer. É difícil, é delicado, mas nós temos que proteger os cidadãos e as cidadãs, inclusive aqueles que estão protestando. Bom, com essa questão, então, com essa resposta, nós vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a participação aqui de Olavo Noleto, né? Que nos deu várias explicações, esclarecimentos. Foi realmente proveitosa essa noite. Espero que venha mais vezes. Agradecer a oportunidade, grandes debatedores, debatedora. Prazer enorme, assim, olha, aqui eu fiquei muito à vontade para o bom debate. Então, do fundo do coração, já me sinto convidado para a próxima, viu? Com certeza. Boa sorte também nas eleições. Obrigado. Bom, Marcelo, semana que vem a gente aqui de volta. Peraí, só antes aqui, escolha aqui um nomezinho, porque a gente está sorteando, né, o livro. Não podemos ir embora antes de falar quem foi o ganhador. O Marcelo já me passando aqui o nome, deixa eu ver, peraí. Teve auditoria aí do Olavo e do Nada de corrupção aqui, tá, gente? Quem ganhou foi o Enival Marques, lá do João Paulo II. Ele que ligou aqui, participou, então leva o livro e a gente vai fazer uma matéria com você, viu? Para saber o que você anda pensando da política. Tá aqui, ó, guardado, inclusive, com os nossos nominhos, algumas dedicatórias. Semana que vem de volta aqui amanhã, né, no Rádio Verdade, 8 horas da manhã, na Rádio Aliança. 8 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Até lá. Professor, obrigada também. Semana que vem de volta e, claro, sempre com uma receitinha. Ok. Olavo, prazer conhecê-lo pessoalmente, ter o primeiro debate. Muito bom. O prazer é meu. E é bom porque a gente sempre tem na bancada aqui algumas defesas, né? E é bom quando tem uma defesa calorosa de quem está no poder, né? A gente consegue ver o calor da política, né? Da oposição e na posição, né? E às vezes da posição, às vezes é muito mais difícil ter esse calor, né? E eu fiquei surpreso com o teu calor, com o teu vivicaz, né? De defender aquilo que você está vivendo, está tendo como experiência de poder, né? Que é uma coisa complicada, é estar no poder e conviver com esse poder de uma forma equilibrada, tá? Sucesso nesse trabalho teu, nessa empreitada tua aí de um pleito eleitoral que não é brincadeira, não é brincadeira mesmo, tá? Obrigado, é uma honra poder defender aquilo que a gente acredita. Eu acho que todas as pessoas devem exercitar isso, façam esse exercício de defender aquilo que vocês acreditam. E assim, eu gostaria de engrossar o caldo dele no sentido de que, gente, não vende o voto, não, por favor. Isso é um câncer mesmo da política, faz um mal danado. Vote com consciência, vote em função de uma causa, tá? Que é muito importante, tá bom? Eu quero, antes de mandar o meu abraço final, dar um abraço para a dona Geralda, que é uma pedagoga que me parou esses dias ali na Avenida Rio Verde para me dar um abraço. Dona Geralda, um beijão bem gostoso. Foi um prazer enorme conhecer a senhora, tá? E o Nenico lá de Águas Lindas, tá? Que pediu para mandar um abraço para ele, Nico, para você e para o vice-prefeito, que é o Luiz Alberto, que é do PTB, tá? Um abraço para os dois lá de Águas Lindas, tá? Ô, compadre, ô, comadre, obrigada, tá? Por esse dedinho de prosa sobre política na sua casa hoje. Foi bom, não foi muito bom? Que bom, vem participar. A política tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida, tá bom? E como eu falei da festa de Caturaí, da festa do arroz,
Eu quero para você essa semana que você tenha a oportunidade de comer um arroz doce com uma canelinha por cima assim, bem gostosa, tá bom? E depois desse arroz doce, uma canelinha, um cafezinho bem gostoso, tá bom? Um beijão, uma semana muito boa para você e para sua família, tá? Que Deus te abençoe e nos abençoe muito nessa semana. Um beijão. Valeu, comadre. Valeu, compadre. Obrigada a todos. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Um ótimo restante de noite para você. Fica aqui na Fonte que tem uma programação voltada para você e para sua família. Até lá.